Você já guardou um segredo tão pesado que ele mudou quem você é? Beatriz Almeida tinha 48 anos, professora de literatura, mãe de uma adolescente, vida tranquila em Niterói. Uma mulher que achava que conhecia sua própria história. Até que um dia o telefone tocou. Era o cartório Rezende. Uma carta, depositada 30 anos atrás, com instruções muito específicas, só poderia ser aberta agora, depois de 3 décadas. Quando Beatriz rasgou aquele envelope amarelado pelo tempo, ela descobriu que o homem que ela chamou de pai a vida inteira não era seu pai biológico. O sobrenome que ela carregava não era dela. A identidade que ela construiu por 48 anos era baseada em uma mentira. Ou era um ato de amor. Essa não é uma história sobre traição ou engano, é uma história sobre escolha, sobre o que realmente nos define, e sobre por que às vezes guardamos segredos não por maldade, mas porque amar significa proteger, mesmo quando dói. E você, já descobriu algo sobre seu passado que destruiu tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo? Já sentiu raiva de alguém por ter escondido uma verdade e depois entendeu por quê? Essa história vai te ajudar a compreender algo profundo. Você não é definido pelo que escondem de você. Você é definido por como você escolhe lidar com a verdade quando ela finalmente chega. Essa é uma jornada sobre identidade, perdão e o verdadeiro significado de família. Prepare o coração. Essa história vai mexer com você. Beatriz estava corrigindo provas de literatura em uma tarde de quinta-feira quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Alô? Senhora Beatriz Almeida? Sim, quem fala? Aqui é do cartório Rezende, no centro. A senhora poderia comparecer aqui ainda hoje? Temos um documento muito importante para entregar. Documento? Que tipo de documento? A voz do outro lado hesitou. É relacionado ao espólio da senhora Helena Almeida, sua mãe. Ela deixou algo depositado aqui há 30 anos, com instruções para ser entregue somente agora. Beatriz sentiu o estômago revirar. Helena, sua mãe, morta há 30 anos, desde 1995. Ela tinha apenas 18 anos quando a mãe morreu. Câncer de pâncreas, rápido, agressivo, brutal. Em 6 meses, Helena estava acamada. Em 8, havia partido. Beatriz se lembrava dos últimos dias no hospital, segurar a mão fria da mãe, ver aquela mulher forte, independente, que sempre teve resposta para tudo, reduzida a um corpo frágil em uma cama. E se lembrava das últimas palavras dela. Minha filha, um dia você vai entender tudo. Um dia a verdade vai chegar até você. E quando chegar, lembre-se que eu te amei, sempre te amei. Beatriz tinha achado que eram divagações de uma mulher morrendo, palavras sem sentido de alguém sedada por morfina. Mas agora, 30 anos depois, uma carta? Beatriz foi ao cartório naquela mesma tarde. Não conseguiu esperar, não conseguiu terminar de corrigir as provas. Pegou a bolsa, trancou a sala e foi. O cartório Rezende era um prédio antigo no centro de Niterói. Paredes de azulejo português, teto alto, cheiro de papel velho e café requentado. Dr. Maurício Rezende, o tabelião, era um senhor de 70 anos, cabelos completamente brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele a recebeu com uma expressão solene. Senhora Beatriz, obrigado por vir tão rápido. Ele abriu uma gaveta de arquivo e tirou um envelope grande, amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha. Sua mãe veio aqui em março de 1995. Ela estava muito doente, mal conseguia andar. Mas ela fez questão de vir pessoalmente. Pagou por 30 anos de custódia desse documento e deixou instruções muito claras. Só poderia ser entregue a você, e somente 30 anos após a morte dela, nem um dia antes. Beatriz pegou o envelope com as mãos tremendo. Mas por que 30 anos? Por que não 10? Por que não 5? Por que esperar tanto tempo? Dr. Maurício ajustou os óculos e olhou para Beatriz com uma expressão gentil. Eu perguntei a mesma coisa na época, e ela me respondeu algo que nunca esqueci. Ela disse, minha filha só vai estar pronta para essa verdade quando for uma mulher madura,
quando tiver vivido o suficiente para entender que o amor às vezes precisa mentir para proteger. Beatriz sentiu os olhos arderem. No verso do envelope, a letra cursiva da mãe, já trêmula pela doença. Para Beatriz, abra quando estiver pronta para saber quem você realmente é. Com todo o meu amor, mamãe. Beatriz não abriu ali no cartório. Ela guardou o envelope na bolsa, agradeceu ao Dr. Maurício e saiu. Dirigiu até em casa. O apartamento estava vazio. A filha, Laura, estava na escola. O marido, Miguel, estava viajando a trabalho. Ela estava sozinha. Beatriz fez um café, sentou no sofá da sala, olhou para o envelope por longos minutos. Parte dela queria rasgar sem ler. Parte dela tinha medo do que poderia encontrar. Segredos de família nunca são bons, nunca. Mas a curiosidade venceu. Ela abriu. Dentro havia 3 folhas escritas à mão. A letra estava trêmula, mas cada palavra era firme, deliberada. Beatriz começou a ler. Minha querida Beatriz, se você está lendo isso, já se passaram 30 anos desde que parti. Você deve estar com 48 anos agora. Uma mulher feita, talvez casada, talvez com filhos. Espero do fundo do coração que você seja feliz. Mas há algo que eu nunca te contei. Algo que guardei por amor, por medo, por proteção. E agora, depois de tanto tempo, você merece saber a verdade. Seu pai não é Antônio Almeida. Beatriz largou a carta. As mãos tremiam tanto que as folhas caíram no chão. Não, não pode ser. Ela levantou, andou pela sala, olhou para a estante cheia de fotos de família. Antônio, seu pai, o homem que ensinou a andar de bicicleta, o homem que acordava às 5 da manhã todo domingo para fazer panquecas porque ela adorava, o homem que chorou no dia da formatura dela, dizendo: minha filha é a mulher mais inteligente do mundo. O homem que morreu de infarto aos 52 anos, quando Beatriz tinha 25, deixando um vazio que ela nunca conseguiu preencher completamente. Aquele homem não era seu pai? Biologicamente? Beatriz respirou fundo. Pegou a carta de novo, sentou e continuou lendo, agora desesperada por respostas. Antônio é o homem mais maravilhoso que já conheci. Ele te criou, te amou, te deu seu sobrenome, te protegeu. Mas, biologicamente, você não é filha dele. Seu pai verdadeiro se chama Eduardo Castelo Branco, e a história de como você nasceu é uma história que envolve paixão, abandono, sacrifício e uma escolha impossível que eu precisei fazer. Vou te contar tudo desde o começo, porque você merece saber. Eduardo Castelo Branco. Beatriz nunca tinha ouvido esse nome na vida. Ela continuou lendo. Eu tinha 22 anos em 1976. Trabalhava como secretária em uma empresa de exportação no centro do Rio de Janeiro. Eram tempos difíceis. O Brasil ainda vivia sob a ditadura militar. A economia era instável e eu era uma jovem sonhadora que achava que o amor podia conquistar tudo. Antônio trabalhava lá também. Ele era contador, um homem bom, gentil, tímido, que sempre olhava para mim com carinho. Ele me convidava para almoçar, me oferecia carona quando chovia. Mas eu era jovem e tola. Eu estava apaixonada por outro homem. Eduardo Castelo Branco era o gerente comercial. Ele tinha 35 anos, era casado, tinha 2 filhos pequenos. E eu era uma idiota de 22 anos, completamente cega pelo charme dele. Ele usava ternos italianos, dirigia um Mercedes preto, falava 3 idiomas fluentemente, viajava para o exterior a negócios. E quando ele olhava para mim, eu me sentia especial, eu me sentia vista. Nós tivemos um caso, durou 6 meses. Ele me levava para hotéis discretos na Barra da Tijuca, me dava presentes caros, perfumes importados, joias, vestidos. Prometia que ia se separar da esposa, que ia ficar comigo, que íamos construir uma vida juntos. Só preciso de tempo, ele dizia. Minha esposa vem de uma família muito poderosa. O sogro dela tem conexões políticas. Eu preciso fazer isso da forma certa. Só mais um pouco de tempo. Eu acreditei, como uma idiota completa. Eu acreditei em cada palavra. E então eu engravidei.
Beatriz sentiu o estômago revirar. Sua mãe teve um caso com um homem casado. Helena sempre foi tão discreta, tão reservada, tão correta. Beatriz nunca imaginou que ela tivesse tido uma vida secreta, uma paixão proibida. Ela continuou lendo, com os olhos ardendo de lágrimas que ela ainda não permitia cair. Descobri a gravidez em outubro de 1976. Fiz o teste 3 vezes para ter certeza, e quando vi o resultado positivo pela 3ª vez, eu entrei em pânico. Eu estava grávida de um homem casado. Não tinha família para me apoiar. Meus pais haviam morrido em um acidente de carro anos antes. Não tinha dinheiro guardado. E o pior, eu não sabia se Eduardo ia assumir. Mas eu tinha esperança. Esperança idiota, ingênua. Eu achei que, ao contar para ele finalmente ia tomar coragem, que ele ia pedir divórcio, que nós íamos construir uma família juntos. Que tola eu fui. Quando contei para Eduardo, em seu escritório depois do expediente, ele mudou completamente. A expressão calorosa, sedutora, desapareceu. Ele ficou frio, duro. Você tem certeza que é meu? Eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. Claro que era dele. Eu nunca tinha estado com outro homem. Eu era virgem quando conheci Eduardo. Tenho certeza, eu disse, tremendo. Ele suspirou. Passou a mão no cabelo perfeitamente penteado. Olhou para os lados como se estivesse procurando uma saída de emergência. Helena, você precisa entender minha situação. Eu não posso assumir essa criança. Minha esposa vem de uma família muito rica e poderosa. O sogro dela é coronel reformado, tem conexões no governo militar. Se ele descobrir que eu tenho um filho fora do casamento, ele me destrói. Ele literalmente acaba comigo. Eu posso perder tudo: emprego, reputação, liberdade. Mas você disse que ia se separar. Eu sei o que eu disse, mas as coisas mudaram. A situação é mais complicada do que eu pensava. Eu não posso perder tudo por causa de um erro. Um erro. Ele chamou você de erro, Beatriz, antes mesmo de você nascer. Você era um erro que precisava ser corrigido. E então, ele abriu a gaveta da mesa, tirou um envelope grosso com dinheiro e colocou na minha frente. Isso deve ser suficiente para resolver o problema, ele disse com frieza. Tem 5.000 cruzeiros aqui, e endereços de clínicas que, você sabe, discretamente, e ninguém nunca vai saber de nada. Eu olhei para aquele dinheiro, e então olhei para ele, e pela primeira vez eu vi quem ele realmente era: um covarde. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Ela segurou a carta com tanta força que o papel amassou nas bordas. Eduardo havia oferecido dinheiro para sua mãe abortar. Ele havia chamado Beatriz uma vida humana, uma criança, de erro que precisava ser corrigido. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e continuou lendo. Antes de continuarmos com a história de Beatriz, eu preciso que você pare e reflita sobre algo muito importante. Por que Helena escondeu isso por 30 anos? Ela não estava protegendo a si mesma. Ela estava protegendo Beatriz. Segundo a psicologia, isso se chama segredo protetor ou mentira terapêutica. Helena não mentiu por vergonha, não mentiu por medo de julgamento. Ela mentiu porque sabia algo fundamental sobre desenvolvimento emocional humano. Uma criança não tem maturidade emocional para processar rejeição parental. Imagine se Beatriz tivesse descoberto aos 10 anos que seu pai biológico a chamou de erro, que ele ofereceu dinheiro para ela não existir. Como isso teria afetado a formação da identidade dela? Como isso teria destruído a relação dela com Antônio? Helena esperou 30 anos porque ela sabia que Beatriz precisava crescer com uma base emocional sólida primeiro. Antônio precisava ter tempo de provar seu amor incondicional. A verdade prematura poderia destruir a família que eles construíram. E tem mais, Helena esperou até depois da própria morte. Por quê? Porque ela sabia que se Beatriz descobrisse enquanto ela ainda estivesse viva, Beatriz poderia confrontá-la com raiva, poderia fazer perguntas dolorosas, poderia dizer coisas que não poderia retirar. Ao deixar a verdade para depois da morte, Helena garantiu que Beatriz processaria a informação com maturidade, sem a pressão emocional de um confronto.
Isso é amor protetor. É amor que pensa décadas à frente. Agora eu quero que você pense na sua própria vida. Você já descobriu algo sobre sua família que mudou tudo? Talvez você tenha descoberto que seus pais não são biologicamente seus. Você tem irmãos que nunca conheceu. Sua família escondeu uma verdade sobre sua origem. Alguém que você amava não era quem você pensava. E quando você descobriu, qual foi sua primeira reação? Raiva, traição, sensação de que sua identidade inteira era uma mentira. Eu entendo. E Beatriz também entendeu. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é definido pelo que escondem de você. Pense nisso por um segundo. Beatriz viveu 48 anos como filha de Antônio. 48 anos de memórias, de amor, de construção de identidade. E então ela descobre que, biologicamente, Antônio não era seu pai. Isso apaga aos 48 anos? Isso destrói as memórias das panquecas de domingo? Isso anula o abraço dele no dia da formatura? Não, porque identidade não é sobre DNA. É sobre experiência vivida. É sobre quem estava lá. É sobre quem te escolheu. Eduardo tinha 50% do DNA de Beatriz, mas ele nunca foi pai. Ele foi apenas um doador de esperma, um acidente biológico, um erro, como ele mesmo definiu. Antônio não compartilhava nenhum gene com Beatriz, mas ele foi pai em todos os sentidos que importam. A psicologia moderna diferencia 3 tipos de paternidade. 1. Paternidade biológica. Você fornece o material genético. Eduardo fez isso. E só isso. 2. Paternidade legal. Você assume a responsabilidade perante a lei. Antônio fez isso quando registrou Beatriz. 3. Paternidade emocional. Você está presente, ama, protege, ensina. Antônio fez isso todos os dias por 25 anos. Qual delas realmente importa? A terceira. Sempre a terceira. Porque qualquer um pode gerar uma criança. Mas ser pai, isso exige escolha, exige coragem, exige amor incondicional. Agora vamos falar de algo doloroso. Eduardo rejeitou Beatriz antes dela nascer. E essa rejeição, ela tem um custo emocional, mesmo quando você não sabe dela conscientemente. Estudos em epigenética mostram que traumas não resolvidos podem ser transmitidos através de gerações. A rejeição que Helena sentiu de Eduardo pode ter afetado a gravidez. Pode ter afetado como ela criou Beatriz nos primeiros anos. Mas sabe o que interrompeu esse ciclo de trauma? Antônio. Quando ele escolheu Beatriz, ele quebrou o ciclo. Ele transformou rejeição em aceitação, abandono em presença, vergonha em orgulho. Agora eu quero que você reflita sobre algo pessoal. Você está vivendo sua identidade baseado no que você sabe ou no que você viveu? Se amanhã você descobrisse que sua família escondeu algo sobre sua origem, isso mudaria quem você é hoje? Ou você perceberia que quem você é foi construído pelas experiências, não pelos segredos? Beatriz teve que fazer essa escolha, e a forma como ela reagiu vai te ensinar algo poderoso sobre perdão, identidade e o verdadeiro significado de família. Agora, vamos continuar a história e ver o que Beatriz fez com essa verdade explosiva. Beatriz passou 3 dias sem abrir a carta de novo. Ela aguardou na gaveta da cômoda, trancou. Como se trancar fisicamente pudesse trancar emocionalmente também. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de respostas, era mais forte. No 4º dia, ela abriu o notebook e pesquisou Eduardo Castelo Branco. Encontrou um perfil em uma rede social profissional. Eduardo Castelo Branco, 84 anos, aposentado, ex-gerente comercial, mora em Petrópolis, RJ. Ela clicou na foto do perfil. Cabelos completamente brancos, rosto enrugado, mas os olhos. Os olhos eram verde acinzentados, profundos, exatamente iguais aos dela. Beatriz tinha passado 48 anos olhando no espelho sem saber que aqueles olhos vinham de um estranho, de um homem que a rejeitou antes dela respirar pela primeira vez. Ela sentiu raiva subir pela garganta.
Ele está vivo, vivendo tranquilamente aos 84 anos, enquanto minha mãe morreu aos 47 carregando esse segredo. Beatriz não planejou, não pensou. No sábado seguinte, ela simplesmente acordou, disse para o marido que ia visitar uma amiga, pegou o carro e dirigiu até Petrópolis. A viagem durou 2 horas, 2 horas de silêncio, 2 horas ensaiando mentalmente o que ia dizer. Mas cada vez que tentava ensaiar, as palavras fugiam. O que você diz para o pai biológico que te abandonou? Oi, eu sou a filha que você pagou para abortar? Olá, sou o erro que você tentou apagar. Ela não sabia. A casa de Eduardo era grande, jardim bem cuidado, portão de ferro, placa discreta, residência Castelo Branco. Beatriz estacionou do outro lado da rua. Ficou ali por 10 minutos, apenas olhando. Ele morou aqui a vida toda. Enquanto minha mãe lutava sozinha, ele estava aqui, confortável, seguro, com sua família legítima. A raiva voltou. Ela saiu do carro, atravessou a rua, tocou a campainha. Uma mulher idosa atendeu. Devia ter uns 80 anos, cabelos brancos presos em um coque, vestido floral. Boa tarde, posso ajudar? Beatriz respirou fundo. Eu preciso falar com Eduardo Castelo Branco. É urgente. A mulher franziu a testa. Quem devo anunciar? Beatriz hesitou. Diga que é sobre Helena. Helena Almeida. A expressão da mulher mudou. Confusão. Eduardo tem uma visita. Diz que é sobre uma tal de Helena. E então, ele apareceu. Eduardo Castelo Branco era alto, mesmo aos 84 anos, magro, cabelos completamente brancos, camisa polo azul, calças caque. Um senhor qualquer, aposentado, vivendo sua vida tranquila. Ele olhou para Beatriz. Primeiro, confusão. Depois, reconhecimento. Depois, choque absoluto. Ele ficou pálido, agarrou-se à porta. Você, ele sussurrou, você é filha da Helena? Beatriz sentiu as lágrimas voltarem, mas não deixou cair. Eu sou sua filha. A esposa dele, Clarice, como Beatriz descobriria depois, olhou de um para o outro completamente perdida. Eduardo, do que ela está falando? Quem é essa mulher? Eduardo não respondeu. Ele apenas olhava para Beatriz como se estivesse vendo um fantasma que ele tentou enterrar 48 anos atrás e agora tinha voltado para assombrá-lo. Clarice, ele finalmente disse, a voz rouca. Por favor, vai para dentro. Eu preciso conversar com ela, sozinho. Mas Eduardo... Por favor, Clarice. A esposa hesitou. Olhou para Beatriz com uma mistura de confusão e medo, e então entrou na casa. Eduardo e Beatriz ficaram no jardim, em silêncio, por longos, longos segundos. Eduardo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele se apoiou no portão, respirando com dificuldade. Eu sempre soube que esse dia ia chegar, ele finalmente disse. E Beatriz explodiu. Você sempre soube? Você sabia que eu existo e nunca fez nada? Eduardo abaixou a cabeça. Eu era um covarde. Eu tinha medo da minha esposa, medo da família dela, medo de perder tudo. E eu deixei você e sua mãe à própria sorte. Minha mãe precisou se casar com outro homem para me dar um sobrenome. Você tem ideia do que ela passou? Eu sei. E eu carreguei isso por 48 anos. Carregar? Beatriz gritou. Você carregou? Você morou nessa casa enorme, com sua esposa, seus filhos legítimos, enquanto minha mãe trabalhava feito louca. Você não carregou nada. Eduardo se sentou em um banco do jardim. Ele parecia menor, mais frágil. Eu vi você uma vez. Você tinha uns 5 anos. Estava de mãos dadas com a Helena, vestidinho rosa. Você estava rindo, feliz. E você tinha os meus olhos, o meu nariz, e eu soube imediatamente. Beatriz sentou ao lado dele, ainda furiosa, mas curiosa. E você não fez nada. Porque eu era um covarde, Eduardo repetiu. E porque eu achei que era melhor assim, que você estava bem, que tinha um pai que te amava e que eu só ia atrapalhar. Você acha que isso te justifica? Não, não justifica nada. Eles ficaram em silêncio por mais alguns segundos. Você tem outros filhos? Beatriz perguntou. Tenho, 2, Gabriel e Ricardo, 53 e 51 anos. Eles sabem sobre mim?
Não, ninguém sabe, até hoje. Beatriz deu uma risada amarga. Então eu vim aqui para quê? Para ouvir que você é um covarde? Eu já sabia disso. Eduardo levantou. Beatriz, eu não sei o que você quer de mim. Se é reconhecimento, perdão, dinheiro. Eu não quero seu dinheiro, Beatriz gritou. Eu quero saber por quê. Por que você me abandonou? Eduardo ficou em silêncio. E então desabou. As lágrimas começaram a cair. Porque eu era um monstro, porque eu priorizei minha reputação, meu casamento, minha vida confortável. E porque eu achei que podia simplesmente apagar você. Beatriz se levantou. Sabe o que é mais triste? Eu cresci com um pai incrível. Antônio me amou mais do que você jamais poderia. Ele me escolheu. Você só me gerou. E geração não é paternidade. E ela foi embora. Beatriz dirigiu até uma padaria no centro de Petrópolis. Coincidentemente, ou talvez por destino, era a mesma padaria onde Helena e Antônio se reencontraram décadas atrás. Ela comprou um café, sentou e pensou. Pensou na mãe, Helena, que escondeu o segredo por 30 anos não por vergonha, mas por amor. Pensou em Antônio, o homem que a escolheu quando ninguém mais quis. Pensou em Eduardo, o covarde que viveu 48 anos em uma mentira confortável. E percebeu. Família não é sobre sangue, é sobre escolha. Eduardo tinha 50% do DNA dela, mas nunca foi pai. Antônio não tinha nenhum gene dela, mas foi pai em todos os sentidos. E ela nunca mais procurou Eduardo. 3 anos depois, Eduardo morreu. Deixou uma carta pedindo desculpas e R$200 mil. Beatriz doou metade para mães solteiras. A outra metade criou um fundo de estudos em nome de Antônio. Transformou a culpa de Eduardo em algo que honrasse quem realmente a criou. A história de Beatriz nos ensina. Você não é definido pelo abandono. Eduardo abandonou Beatriz, mas isso nunca definiu o valor dela. Se alguém te rejeitou, o problema é deles, não seu. Sua identidade foi construída por quem ficou, não por quem saiu. Amor verdadeiro é sobre escolha, não obrigação. Antônio não precisava amar Beatriz, mas escolheu. Ele acordava às 5 da manhã, fazia panquecas, enxugava lágrimas. Isso é paternidade real, presença diária, não DNA. Segredos podem ser atos de amor. Helena escondeu a verdade por 30 anos para proteger. Ela sabia que Beatriz precisava crescer forte primeiro. Às vezes, quem te ama espera o momento certo. E você, que está me ouvindo agora? Talvez você tenha descoberto algo sobre sua família que abalou tudo. Talvez você carregue a dor de uma rejeição que não entende. Talvez você questione sua identidade por causa de segredos revelados. Mas ouça isso com atenção. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você escolheu ser apesar disso. Beatriz poderia ter deixado a raiva de Eduardo destruir as memórias de Antônio. Ela poderia ter se tornado amarga, ressentida, obcecada pela rejeição. Mas ela escolheu honrar quem realmente importou. E você também pode fazer essa escolha. Comece hoje. Reconheça seu valor. Você é precioso independente de quem te abandonou. Agradeça quem ficou. Honre as pessoas que te escolheram quando não precisavam. Liberte-se do passado. Não deixe a rejeição de alguém definir seu futuro. Se essa história tocou você, deixe nos comentários. Eu sou mais do que meu passado. Ou, eu honro quem me escolheu. Lembre-se, você não é o erro de ninguém. Você não é a rejeição de ninguém. Você é a escolha de quem realmente te ama. E isso vale mais do que qualquer laço de sangue. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Você é valioso. Você já amou alguém mais do que amava a si mesma? Carolina tinha 32 anos quando descobriu que seu marido de 8 anos tinha uma amante. Mas o pior não foi a traição. O pior foi olhar no espelho e não reconhecer a mulher que estava ali. Ela tinha engordado 20 quilos, abandonado sua carreira de designer, cortado contato com todas as amigas, deixado de sonhar, tudo para apoiar ele,
para ser a esposa perfeita, para fazer ele feliz. E quando ela mais precisou dele, ele a trocou por outra. Mas essa não é uma história sobre traição, é uma história sobre renascimento. Sobre como Carolina fez a jornada mais difícil que uma mulher pode fazer, aprender a se colocar em primeiro lugar. No próximo vídeo, você vai descobrir por que mulheres se perdem em relacionamentos e como evitar, os 5 sinais de que você está se anulando por alguém, como reconstruir seu amor próprio depois da traição, a diferença entre amar e se perder. Traída após 8 anos, o que ela fez com ela mesma mudou tudo. Uma história que vai te ensinar algo fundamental. Antes de amar qualquer pessoa, você precisa se amar primeiro. E se você está em um relacionamento onde você pede permissão para decisões simples, você mudou completamente quem você é? Você colocou seus sonhos para depois? Você sente que não é mais vista, valorizada, respeitada? Esse vídeo vai mudar sua perspectiva, porque Carolina provou algo poderoso. Você não precisa de ninguém para ser completa. Você já é. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você vem primeiro, sempre.